Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Olha nós de novo aí. Fala, Lozito. É nóis. Fim de ano, né? Ainda muita coisa boa saindo, cara. Olha Moleque, só. que maluquice, né, moleque? Não, e esse disco foi anunciado aos 45 do segundo tempo, né, cara? É sim, sim. Tipo, a Apesar gente de ser aqui. muito esperado, né? Por todo mundo. Exatamente, que vai ser um dos tópicos do que a gente vai conversar aqui, porque nós vamos falar realmente dele, muito esperado. Segundo disco de inéditas da SZA, SOS. Lozito, a mulher está desde 9 de junho de 2017 para lançar a continuação de Control. Dois discos, eu acho que mais reverenciados da última década, dos discos, eu Sim. acho que mais icônicos, que mais eu acho que deram uma guinada sonora na última década, sabe? Disco de Uhum. cabeceira de muita gente, dali do top dos melhores realmente que foram lançados. Isso eu não tô falando, tô falando de. É geral falando isso, é site, é tudo quanto. Mano, Uhum. Pois é. imagina o peso que ela tinha pra fazer essa continuação. E gigante, né? E mesmo ela sabendo disso, ela sempre administrou esse rolê Uhum. mais ou menos como o Frank Ocean faz, assim, tá ligado? Tipo, mano, vocês estão me Como a cobrando aí, Rihanna, por mas vamos exemplo. ver como a Rihanna faz, tá ligado? Tipo, vamos ver aí quando é que sai, não sei o quê. E isso, querendo ou não, só aumentava, né? Tipo, Uhum. a aclamação em torno do Control. Você citou o Frank Ocean, que eu ia Uhum. entrar, introduzir em algum momento também, e eu falei da Uhum. Rihanna, e que são realmente os dois, assim, eu até na minha cabeça, durante algum tempo, que o disco era inclusive de 2016. Tanto porque eu Uhum. acho que ele tem uma vibe Sim. sonora que, porque o da Rihanna é meio que, é como se fosse, tipo assim, o do Frank Ocean no de setembro ou agosto de 2016, Uhum. aí, e o Lemonade é um pouquinho antes, que a gente não tá comentando também, mas aí é outra Uhum. estratosfera de nível, de álbum É. e tudo. Aí o da Rihanna foi em janeiro de 2017 e o da SZA é de junho. Então é meio que a cada 6, 5 meses A você gente teve teve uma esse. pedrada. Exatamente, mas são álbuns que, de certa forma, eles dialogam. Eles ajudaram a Uhum. moldar esse novo R&B minimalista com toques de trip hop e ao mesmo tempo de como subverter o próprio hip hop, né, as batidas para trazer elementos de soul, deixar uma coisa mais viajante, etérea, psicodélica, sabe? Os três, de certa forma, em níveis diferentes e com particularidades, conseguiram trazer isso assim. Só que tem acho que um aspecto. O Frank Ocean, ele já tinha redefinido esse som preto e que influenciou outros gêneros para além com o Channel Orange. Uhum. Sim, Ele, sim. com Nostalgia Ultra, ele já tinha feito um boom, um buzz, assim. A Rihanna, porra, Uhum. meu irmão, É. Ela já já era era uma o... grande estrela antes disso, né? exatamente, pô. Tanto que ela meio que não fez outro porque ela, assim como a própria Beyoncé, por exemplo, ela agora tem que pensar muito bem qual o próximo passo dela, assim, porque ela não vai fazer Uhum. qualquer coisa porque ela é Rihanna. Exatamente por isso. Uhum. Eu acho que o Frank Ocean, ele bebe dessa mesma fonte. Até Uhum. porque o Blonde e o Channel Orange são muito. Ele já reimaginou o som dele, de certa Sim. forma. E a Rihanna, ela meio que chegou naquela coisa da artista que ela tava fazendo aquele trabalho ápice, aquele trabalho que é como se fosse a comunhão de tudo de bom que ela faz e ela no melhor das suas faculdades, sabe? Daquela coisa que ela é domínio pleno de tudo que ela faz. A SZA era um debut. Sim. Exatamente. Aqui, ainda mais ouvindo esse trabalho, eu acho que ela não faz a guinada que o Frank Ocean Que eu falei, sim. fez, sonoramente, Aham. assim. Que num primeiro Justo. momento pode ser até, acho que um pouco frustrante. Porque, pô, você tem de novo um disco que ele era meio que redefinidor desse Uhum. tipo de sonoridade do R&B, sabe? Traz uma assinatura muito forte, ou seja, as pessoas querem ouvir aquilo de novo, sabe? Aquilo ali é tão icônico que elas querem aquilo. Uhum. E é um pouco pra onde que esse disco ele vai caindo, assim. Eu acho que num primeiro instante você sente que ele parece uma coisa meio The Wicked no Starboy. Por mais que ele tivesse lançado um monte de coisa antes, mas o House of Balloons e aquela vibe ali do Trilogy é É. uma coisa. E aí ele Uhum. vai e faz o Beauty Behind the Madness e ele se joga pro pop e ele vai tentando, digamos, pô, é mais ou menos isso que eu quero fazer. Ele quer solidificar aquela estrutura no Starboy,
E é um Uhum. disco que, com muitas faixas, 20 cacetada também. É um disco que parece que ele quer acertar um monte de possíveis singles, né? Tanto que todas as faixas daquele disco ficou na Billboard, né? Na Sim. época que saiu. Então, aqui eu sinto que ela tem essa pluralidade também, essa coisa, porque, pô, ela parece até o SOS. Ele tem 23 faixas. Ele é basicamente como se ela estivesse lançando um disco versão deluxe já. É doideira, Dois porque discos, praticamente. exatamente, é muita faixa. Tem faixa aqui que eu tiraria? Tem faixa que talvez eu tiraria. Sim. Que talvez eu acho que Uhum. funcionaria como faixa bônus. Mas eu não acho exatamente que são faixas ruins, ou faixas exatamente descartáveis, assim. Mas eu Uhum. acho que tem um senso de repetição em certo ponto do trabalho, mas ao mesmo tempo é uma repetição que eu sinto que é muito essa coisa da autoafirmação do tipo de sonoridade que ela tá fazendo. Porque aqui ela parece que ela vai nessa fórmula que eu falei do Starboy, mas ela parece que ela vai numa fórmula também meio filme tipo John Wick, filme da Marvel, que dá continuação. Você tem que Uhum. expandir, mas ao mesmo tempo você não pode caracterizar o que as pessoas já conhecem, então tem que ser, sabe, ou uma banda de rock tipo Strokes fazendo o seu segundo trabalho, que tipo, ó, Sim. é aquela fórmula, mas vamos expandir só esse bagulho aqui do que as pessoas já Uhum. gostaram. Eu acho que o grosso Sim. desse disco ele vai por essa vibe. As Sim. batidas desse trabalho, elas continuam muito etéreas, elas continuam muito transantes, sabe? Flutuantes em alguns momentos, mas que eu acho que é um puta elogio que a mixagem desse disco, cara, mano, se vários trabalhos me trouxessem graves como esse trabalho traz aqui, pô, uma que eu já tinha falado, inclusive, no Reagindo da faixa. A Shirt, eu acho sacanagem essa música. E o como que ela Uhum. ecoa, tá ligado? Ela é simples, mas ela é muito impactante, assim, de tirar o fôlego. As suas impressões caem mais ou menos pra esse lado também? Sim, com certeza. Tem também, eu acho que conta bastante a própria personalidade da Cisa, né? Uhum. Tipo, sempre quando ela era perguntada sobre o álbum, ela, sei lá, não dava previsão mesmo. E aí, agora Evasiva, né? depois que ela. Exato, aí agora quando ela anunciou, tipo assim, em cima da hora, ela já falou também que ela tava passando por um momento muito foda, de muita pressão, que esse provavelmente seria o último álbum dela, que Ela ela falou não isso? tava Eu não sabia, aguentando. não. Não sabia, Falou, não. falou, tipo, falou que esse foi o melhor trabalho que ela já fez, mas que ia ser o último, tá ligado? Uhum, uhum. Eu tenho umas ideias do SOS, eu tava pesquisando umas paradas, e aí a gente até tava comentando um pouquinho antes aqui, você falou da capa do disco, né? Que falou, pô, é bem Uhum. bonita e realmente é muito bonita. Essa capa do disco, eu não sei se tá ligado, mas ela faz referência a uma foto da Princesa Diana. É uma Justo. foto da Princesa Diana antigona, que é exatamente a mesma coisa. Que é a Princesa Diana sentada meio, e aí ela meio que desolada, a cara dela. Uhum. E a Cisa, ela fala isso, que ela quis replicar isso porque ela queria capturar o sentimento de solidão. E aí eu tava Uhum. vendo uns outros lances que é o seguinte: o SOS é aquele sinal lá que você faz para poder de ajuda marítima, né, e tudo. Uhum. Tem significado de que é Save Our Souls, né? Ao mesmo tempo que Uhum. é Save Our Ship. Mas só que tem um lance, eu não sabia disso. O nome da Cisa é Solana, né? Parece que a galera mais próxima a ela chamava ela de Tos, acho Ah, que é assim que caraca. se fala. Uhum. Então é meio que. É só o jeito que escreve Também. SOS, tá ligado? Só que era como Uhum. se fosse um S maiúsculo só e OS minúsculo, assim. E aí, ou Uhum. seja, ela meio que tá falando sobre ela de verdade. E como muita gente, inclusive, fala, a sonoridade que ela faz, de certa forma, não é ela querendo se achar, mas como que foi um porto seguro para várias Sim. pessoas. E aqui, inclusive, ela fala que o mood que ela quer passar no disco no geral, de estar chateado, sabe? Inclusive com esse sentimento de Sim, pra solidão e caralho. tudo. E realmente ele passa isso em certo ponto. Porque eu acho que ele, inclusive, é um disco um pouco mais, eu acho que, animado e um pouco floreado do que era o primeiro disco. E aí, pensando até nessa questão de o mar, pensando nessa coisa do SOS, pensando na uma coisa que eu vi, parece que ela estava postando também no Twitter várias imagens da Iemanjá. Caraca, pode Então, crer. o mar, ele, por mais que ele tenha essa coisa um pouco selvagem, mas principalmente essa coisa de quase pintura que tem nessa foto, Sim, então. especialmente no alto mar, dependendo do que for, o mar é um pouco mais calmo, é um pouco mais sereno. Então o mar passa Uhum. essa espécie dessa tranquilidade, ao mesmo tempo que tem essa coisa de você estar no meio, um pontinho no meio do nada, No no meio do meio, nada, exatamente. sabe? Então ela vai construindo isso ao longo do trabalho, ela consegue ir desenvolvendo Também isso, ou acho. seja, é a amplificação de temas que ela traz no primeiro trabalho, de certa Uhum. forma. A sonoridade, ela dá essa expandida, só que eu não sei se você também teve essa impressão, Uhum. que
eu sinto que o disco, ele no começo, ele tá legal. A impressão de decepção, ou a impressão de que eu esperava mais, fica muito, talvez, até mais ou menos a faixa 6, 8 ali. Por Uhum. mais que tenha uma faixa a 7 e a 4, eu já A User. considero destaques, assim. Aham. É Mas acho boa, que a partir da exatamente. 10 em diante, eu não sei o que acontece, o disco, ele pega no tranco, inclusive ele acrescenta a sonoridade que eu falo, pô, era por aí que eu É, esperaria que a Cisa caminhasse. justo. Eu acho que ele trabalha muito bem isso de que você falou que o primeiro é muito mais minimalista, sabe? Uhum, uhum, Esse, eu acho que ela tem a consciência disso e por isso que tem mais presença no arranjo, assim, de ser pop, mais pop no sentido, não tanto R&B, mas mais pop mesmo, de pop uhum. alternativo, até de pop bem mainstream, sim. Eu Sim, acho que tem sim. uns momentos que são muito Pô, cara, puxados nesse sentido, tá a ligado? F2F, ela parece uma música É, da Olivia Rodrigo, da Billie Eilish. e muito bem executado assim, tá ligado? Cabe bem no repertório do disco, assim. Ela não Uhum. fica deslocada, sabe? Não, não. Então a gente Até consegue porque perceber ela é outras uma músicas que interseção. fazem Não, essa. e é porque ela é uma interseção da faixa anterior e da seguinte, né? Exato, exatamente. Porque, tipo, a seguinte, que é Nobody Gets Me, você tem uma coisa mais viola mesmo, né? Uhum. Dentro desse aspecto R&B. E aí que, inclusive, dali pra frente tem várias músicas que me dão essa característica de parecer músicas antigas da Rihanna ou músicas antigas da Beyoncé. É. O R&B dos anos 2000. E aí me lembra essa coisa do SOS, você falando, inclusive, ela emula o pop que se fazia naquele período, ou nos anos 90, e o R&B que se fazia no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Ou até meados Uhum. dos anos 2000. Ou seja, é um SOS também, sonoramente falando, em vários aspectos. Sim. Mas que ela tá um aspecto de produção muito atual. Às vezes tem umas coisas meio dancehall, que parece, lembra mais ou menos o que o Drake faria. Uhum, Ou eu também tem acho. coisas tipo meio. O trap, o tipo de trap que ela faz É, flutua entre um Travis Scott da vida, um Baby sim. King, Uhum. sabe? Tem uma coisa, um Lewis Vert, sabe? Tem uma coisa meio Uhum. chapada ali em alguns momentos, que até ela ajudou a calcar muito, né? Mas Sim, realmente, com assim, certeza. eu citei a F2F e falei da seguinte e da anterior, porque era uma coisa que nesse tipo de disco, normalmente, a gente tem curiosidade pra ver, mas acaba, principalmente com a curiosidade fácil, fala assim, puta, vai ser genérico, né? Tipo, a gente tava até comentando antes de Uhum. começar o programa. E pelo Exatamente. contrário, são algumas das melhores e mais surpreendentes faixas que são os Que são featurings. os feats, exatamente. Muito bons mesmo. Tipo, tanto o primeiro, que eu acho que aparece, que é o do Tom Toliver, que é a Used, Uhum, né? Tipo, é uhum. quase na metade do álbum, É a que é bom pra 7. caralho. Uhum, Então, uhum. eu achei bem boa, assim. E tem E eu uma não que tu sou, não tá mesmo não sendo muito acreditado. chegado nele. E tem uma que não tá acreditado, que eu acho que deve ter mais que não deve estar acreditado também. Porque na Pode Low, que foi crer. uma primeira música que me pegou de jeito assim, tem Uhum. ali back vocal do Travis Scott. Que lá no final ele tá Também fazendo um aparece de novo. feat. Mas comenta Pode do crer. featuring da Phoebe Bridgers. O que que você achou? Exatamente. Ghost in the Machine, né? Porra, foda, foda demais. Acho que foi muito bem aproveitado, assim. Uhum, Quando a Phoebe aparece na música, e até antes, assim, a construção da música aparece mesmo com o arranjo que tem um pouco no Punisher, na uhum. parte mais pujante, assim, do Punisher, sabe? Que não é tão folk, mas que caminha mais pro lado do pop alternativo mesmo. Tem cara de. Parece a parte do final do trabalho, do Exato. Punisher. Que ele é mais soturno, ele é meio. Tem uma coisa de fantasia, igual o livro que a gente vê no show dela, É, no sabe? show, exatamente. Mas ao mesmo tempo tem a coisa do folk que é meio melancólico, sabe? Por Uhum. exemplo, eu fiquei pensando muito nisso. Porque é o tipo de feature que eu falava assim, puta, Phoebe Bridgers, cara, será que a Phoebe Bridgers vai cantar na faixa? Eu acho difícil É, pra caralho. Eu sim, imaginei que ia é, ser uma parada tipo, sei lá, High-Am ou a Lana nos discos da Taylor. E não, pode crer. não só, é uma Não. música muito com a cara da Phoebe Bridgers, como quando a Phoebe Uhum. Bridgers canta, ela canta, canta mesmo. É, Então, tipo total. assim, é isso, é assim que se utiliza a porra de um feature, assim que se faz um feature direito. Cara, eu gostei pra cacete. Só que, além desse featuring, o Uhum. featuring do Travis Scott e o É, featuring do Old Dirty Bastard, que foi uma surpresa absurda ter essa porra. uhum. Inclusive, pô, assim, pra você ver como ela tinha tanta confiança nesse trabalho, nas coisas que ela tava Sim, construindo, cara, ela meteu Shirt, I Hate You e Good Days, que eram as músicas que já tinham sido lançadas, as músicas single, por isso que eu até me dá também cara de música deluxe, disco deluxe, porque uhum. muito disco Sim, deluxe acaba, as músicas famosas ficam pro final, vão só jogar pro final. Ela meteu é, todas as famosas aqui e meteu dois dos features mais aguardados do disco no outras final. Cara, a sim, música do Travis Scott, que é meio que uma balada old school mesmo, assim, parece uma coisa meio anos 50, num é real. aspecto assim. É.
E aí ele começa a cantar de fundo, fica cantarolando. Eu falei assim, bicho, cara, se na hora que esse filho da puta vier cantando, ele cantar nessa vibe, e foi. É. Cara, olha, eu vou falar que eu fiquei todo arrepiado. Eu acho que é o melhor featuring que eu vi o Travis Scott participando, ele como convidado em anos. Eu achei absurdo, Uhum, absurdo, assim. Eu achei uma uhum. faixa que, tipo, eu tô me roendo pra se eu ouvir mais um pouco, se não entra numa lista minha quando sair a lista de melhores do ano. Cara, eu fiquei Pode crer. surpreendido com essa música num nível, assim, foda. E a Forgiveless, que é a última música. Cara, o Muito Old Dirty foda. Bastard, pra quem não sabe, ele era É. um dos membros mais icônicos e mais famosos do Wu-Tang Clan, falecido desde 2004 por causa de vício de droga, né? Teve uma overdose e tudo. Mas ele realmente era o cara que representava aquela coisa mais cru, mais suja, mais urbana, mais visceral do Wu-Tang, né? Uhum. E aqui, cara, é meio que uma recuperação histórica nível o que o Kendrick fez, por exemplo, no Tupac, lá no Pimp to Butterfly, pra mim, assim. E Sim. ela também. Se Eu acho que no Open Arms, que é a música do Travis, ela fez uma coisa que eu gostaria muito que outras pessoas fizessem e não fazem, que é tipo, cara, extrapola as possibilidades que o Travis Scott pode dar. Exatamente. E eu achei isso incrível. Aqui, ela simplesmente pega um cara extremamente foda, que tem uma marca pessoal muito nítida, que é essa coisa desse rap, gangsta rap ali, anos 90, sabe? E ela Uhum. embarca nessa onda sem parecer caricatural. Ela Sim. consegue modernizar essa vibe e ao mesmo tempo ser Parece uma mesmo um puta. projeto dos dois. Cara, inacreditável. Eu achei essa faixa, pra encerrar o disco, inclusive é isso que eu falo. Eu já disse algumas vezes isso aqui outros, mas é porque a gente não tem tanta chance de ver esse tipo de obra acontecendo. É Uhum. mais normal o disco começar muito bom e terminar fraco, né? Acho que eu até É, falei já com o Marcos isso e tal. Esse disco ele vai ao completamente contrário. exatamente, Ele é. vai começando, ele vai Você engrenando não e vai vai indo. entendendo, é. E aí quando tu É, vê essas 23 faixas, inclusive, fala assim, porra, olha. é. E como fecha o disco. Dito isso, assim, eu tenho sentimentos mistos com esse trabalho. Eu acho que ela poderia, e principalmente por causa desse trecho final, eu sinto que ela tinha margem pra abranger mais, mas ao mesmo tempo ainda acho que o que ela faz no começo, em várias músicas, eu acho que não é o tipo de batida usual que a maioria das pessoas escolheria. Eu acho que Uhum. ela ainda tenta, sabe, fazer coisas diferentes. Por mais que algumas Sim, músicas sim. ainda tenham um mood não tão impactante quanto outras, É. mas eu acho que se ela talvez tivesse diminuído um pouco e tivesse concentrado nessa redefinida ou testada de som outras coisas, eu acho que seria um disco mais emblemático. Porém, eu entendo esse disco como afirmação de artista com essa coisa de tipo, ó, vocês queriam que eu trouxesse coisa nova, eu trouxe aqui ainda. Ou seja, eu acho Sim. que talvez um terceiro disco da Cisa, sem a pressão que ela estava tendo desse segundo trabalho, eu acho que a gente Uhum. pode ver ela ali, cara, no nível de revolução de novo, refinamento que ela Uhum. trouxe no primeiro trabalho. E assim, de novo, eu não sei se as pessoas entenderam ou não, eu adorei esse disco. Eu gostei muito Sim. dele, porque ele realmente ele foi me ganhando muito ao longo da audição e tem músicas muito boas. De 23 músicas, você pode conseguir escolher um monte que é do cacete. Também acho muito por essa vibe. A gente tava falando muito de expectativas e tal. Se tem uma expectativa minha que foi cumprida ouvindo esse disco, que é, porra, como é que seria o Uhum, disco da Cisa, ela agora maior, sabe? Ela sabendo uhum, disso, em questão de arranjo, de aproveitar possibilidades e tal. Porra, e nisso eu fiquei muito feliz, assim. Mexeu nesse rolê do R&B alternativo, uhum, ali quando ela lançou o Control, e agora ela conseguiu dar uma expandida nisso aí, tá ligado? Porque uhum, hoje em dia o R&B também, mano, não é só totalmente R&B. Tipo, se a gente uhum. for pegar os principais nomes assim do R&B alternativo, tipo Steve Lacy e tal, tem muito de Eu tava pop pensando alternativo, exatamente nisso quando eu tá tava ligado? Tipo, ouvindo o disco. Eu falei, caraca, é porque a chave já virou tanto das coisas que você tem que ir para outros exato. lados, entendeu? O próprio Thundercat entende isso bem pra caralho também. Sim, Então, sim. assim, ela parece muito bem entender isso. O jeito que ela aproveitou isso, linkando com todo esse rolê dela de pressão e tudo mais, Uhum. expectativas. Eu acho que ela conseguiu fazer um trabalho muito foda, assim, em questão de conteúdo, em questão de som mesmo, tá Também ligado? acho. Mas Cara, também concordo que tem bastante possibilidades para explorar ainda, o que é super normal. Concordo. então, cara, SOS, segundo disco da Cisa, primeiras impressões aqui no canal e, se Deus quiser,
Vamos ver se sai um reagindo-zinho ainda desse trabalho ainda, tá? Boa, boa. É isso aí, cambada. Se vocês gostaram desse programinha, não esquece aqui de dar aquela forcinha pra gente, assina o canal, bota o sinetinho pra saber conteúdo aqui no Musicalize. Não esquece de compartilhar com amigo, família, todo mundo que você gosta. Segue a gente em redes sociais, TikTok, Instagram do Musicalize, Twitter, esse bagulho todo. Vai estar aqui embaixo as paradinhas. Tá bom? Lozito, se for do programinha, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? Tchau. Foi.